dê às testemunhas de Jeová o mesmo tratamento que elas dão aos cristãos que resolvem sair do meio delas. Já imaginou se todos os professos cristãos começarem a fugir das testemunhas de Jeová? Já imaginou quando as testemunhas de Jeová visitarem a casa de um professo cristão ou cristã para conversar um pouco sobre a Bíblia com ele ou com ela, e quando tais abrirem a porta para atender e ver que se trata de uma testemunha de Jeová, eles já irem fechando a porta na cara desta testemunha de Jeová, deixando-a ficar falando sozinha e sem lhe dar a mínima atenção? Já imaginou quando as testemunhas de Jeová na rua ou praça pública oferecerem uma literatura, impresso ou folheto, para tais professos cristãos e os mesmos rasgarem tais impressos na cara da testemunha de Jeová? Já imaginou se as testemunhas de Jeová exigirem uma explicação do porquê esses professos cristãos estão agindo assim, desta maneira com elas, fechando a porta na cara delas, não querendo conversar com elas, e nem sequer receber um folheto das mãos delas, e eles digam em resposta: é porque vocês, embora se dizem cristãos, vocês negam o ensino de Jesus. E a Bíblia diz que quem nega o ensino de Jesus, não devemos nem sequer cumprimentar a tais, e muito menos recebê-los em nossas casas. Ok? E as testemunhas de Jeová quiserem saber desses professos cristãos em que sentido elas estão negando o ensino de Cristo, esses professos cristãos poderão responder: é porque Jesus ensina que todos que o aceitam, Jesus dá autoridade para serem filhos de Deus. Mas vocês negam esse ensino de Jesus por ensinarem que vocês, a grande multidão de outras ovelhas, não são filhos de Deus, mas são apenas amigos de Deus. Portanto, está comprovado que vocês negam o ensino de Jesus. E se eu receber vocês na minha casa, conversar com vocês, ou até mesmo cumprimentar vocês, a Bíblia diz que eu estou sendo partícipe, cúmplice desta negação do ensino de Jesus que vocês praticam no dia a dia. Correto? Estamos conversados? Portanto, não tente mais se aproximar de mim para conversar comigo e me respeitem, senão eu chamo a polícia, ok? Talvez você diga: isso é um absurdo. Pois é, as testemunhas de Jeová tratam da mesma maneira os professos cristãos que não querem mais continuar frequentando as reuniões das testemunhas de Jeová. E o corpo governante delas proíbe elas de conversar ou aceitar alguma carta ou impresso destas ex-testemunhas de Jeová, que são testemunhas cristãs de Jeová, e que não querem mais continuar se associando com elas. O fato delas não serem mais testemunhas de Jeová não significa que elas deixaram de ser cristãs, pois a pessoa que sai de lá, mas isso não significa que a pessoa deixou de ser cristã, certo? E o que é pior, o corpo governante exige que todos respeitem a consciência das testemunhas de Jeová conforme manda a Constituição. E a Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer algo que vá contra a sua consciência. Só que se uma testemunha de Jeová disser que a sua consciência não permite mais que ela continue se associando com uma organização que nega o ensino de Jesus, proibindo ela de ser filha de Deus, o corpo governante não quer nem saber. Manda os anciãos desassociarem e ostracizarem essa testemunha de Jeová, impedindo as demais testemunhas de Jeová de conversar com esta pessoa, ou lerem qualquer coisa desta pessoa, que por motivo de consciência
não quer mais continuar se associando com as testemunhas de Jeová. Perceberam a contradição do corpo governante em relação à própria Constituição, que ele exige que as pessoas respeitem e cumpram? Ou seja, o corpo governante acha correto e constitucional que as testemunhas de Jeová vão visitar as casas dos professos cristãos e que estes as recebam bem e educadamente. O corpo governante acha correto e constitucional que as testemunhas de Jeová conversem com os professos cristãos educadamente e que estes conversem educadamente com elas. O corpo governante acha correto e constitucional que as testemunhas de Jeová deixem impressos com os professos cristãos e que estes fiquem com estes impressos e os leiam educadamente. Porém, o corpo governante proíbe as testemunhas de Jeová de agirem de modo similar com professos cristãos que não querem mais frequentar as reuniões da JW.org. O corpo governante proíbe as testemunhas de Jeová de receberem em suas casas qualquer professo cristão que vá lá conversar com elas sobre a Bíblia educadamente. O corpo governante proíbe as testemunhas de Jeová de lerem qualquer papel impresso que um professo cristão deixe com elas para elas lerem. O corpo governante manda as testemunhas de Jeová rasgarem e jogarem no lixo tal papel. Não é interessante? O que vocês acham desta contradição? E o pior é que as testemunhas de Jeová estão dizendo para seus objetores não distribuírem impresso para elas, que elas não vão ler os mesmos e que os rasgarão jogando-os no lixo. E o pior é que as testemunhas de Jeová estão dizendo para seus objetores não tentarem conversar ou dialogar com elas, que elas não darão ouvidos e irão chamar a polícia caso elas insistam em conversar com elas. E após ter ouvido isso, um desses objetores, que era uma ex-testemunha de Jeová, disse para elas: ora, se vocês não podem conversar e nem ler nada de um professo cristão que deixou de frequentar a JW.org, e se este professo cristão resolver aplicar em vocês o mandamento de Jeová, que está em Ezequiel 2, do 3 ao 7, conforme a tradução do Novo Mundo com referências, diz, ali o próprio Jeová diz: Filho do homem, envio-te aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles mesmos, bem como seus antepassados, transgrediram contra mim até o próprio dia de hoje. E os filhos de face insolente e de coração duro, a estes te envio, e tens de dizer-lhes: assim disse o soberano Senhor Jeová. E quanto a eles, quer ouçam, quer se refreiem de ouvir, pois são uma casa rebelde. Hão de saber também que veio a haver mesmo um profeta no seu meio. E tu, ó filho do homem, não tenhas medo das suas palavras, por haver obstinados, e coisas que te picam, e por estarem morando entre escorpiões. Não tenha medo das suas palavras, e não fiques horrorizado diante de suas faces, pois são uma casa rebelde. E tens de falar-lhes as minhas palavras, quer ouçam, quer se refreiem de ouvir, pois são um caso de rebelião, disse o próprio soberano Senhor Jeová. E quem que eram esses filhos de Israel? Aí de Ezequiel 2, do 3 ao 5. Quem que eram esses filhos de Israel? Eram as testemunhas de Jeová. Percebam então, em Ezequiel 2, 3 a 7, como as testemunhas de Jeová do passado eram um caso de rebelião contra Jeová. E Jeová enviou um profeta chamado Ezequiel para falar com eles, mesmo que eles se refreassem de ouvir. Hoje também, o corpo governante, imitando estas rebeldes testemunhas de Jeová do passado, tem proibido os professos cristãos que saíram da JW.org devido a terem visto coisas detestáveis dentro da JW.org,
tem proibido as demais testemunhas de Jeová de darem ouvidos à pregação que os dissidentes estão fazendo em todo o mundo, através da internet e impressos, que são distribuídos de casa em casa, desmascarando o falso profeta corpo governante, que é um caso de rebelião contra Jeová. Portanto, se você é um dissidente, não se intimide. Continue divulgando para as pessoas em geral que o corpo governante tem negado o ensino de Jesus e que a própria Bíblia manda os professos cristãos não os receberem em seus próprios lares, pois quem os recebem se tornam partícipes de seus pecados. Portanto, os dissidentes corajosos estão cumprindo o que a Bíblia diz. Falar com testemunhas de Jeová rebeldes, quer elas ouçam, quer se refreiem de ouvir. Se elas se refrearem de ouvir você, informe os vizinhos dela, pois eles também têm o direito de ver o outro lado da moeda sobre as testemunhas de Jeová. Lado este que o corpo governante não quer que os vizinhos delas vejam. Então, se uma testemunha de Jeová não quiser ler sobre o verdadeiro motivo de sua saída da jw.org, informe os vizinhos dela. Os vizinhos cobrarão isso delas. E o que elas dirão? Que é mentira? Como que elas poderão dizer para os vizinhos que é mentira, se nem sequer elas leram o que está escrito no papel? Se elas nem sequer foram na internet ver os vídeos dos incidentes? Ora, isso é adivinhação. E toda testemunha de Jeová sabe que Jeová proíbe a adivinhação, conforme Deuteronômio 18, do 10 ao 12. E toda testemunha de Jeová deveria saber que se a Bíblia manda examinar de tudo e reter o que é bom, conforme 1 Tessalonicenses 5,21, não haveria sentido o apóstolo Paulo ter escrito isso caso o corpo governante só dê o que é bom para elas. Ora, se elas são obrigadas a acreditar que o corpo governante só dê alimento espiritual bom para elas, então por que o apóstolo Paulo mandou só reter o que é bom? Isso é prova que o corpo governante pode dar alimento mau para elas, certo? E se o corpo governante der alimento mau para elas, elas não são obrigadas a engolir tal alimento mau, certo? E o apóstolo João disse em 1 de João 4,1 que os cristãos devem pôr à prova todo o ensino que os instrutores da congregação lhes forneçam. Ora, se todo o ensino do corpo governante é ensino bom, então por que o apóstolo João mandou pôr à prova todo o ensino que é fornecido na congregação? Isso é prova que em qualquer congregação, por mais verdadeira que seja, o diabo e seus demônios podem transmitir falsos ensinos, como este, por exemplo, que foi provado neste vídeo. O ensino falso de que as testemunhas de Jeová não são filhas de Deus, mas apenas amigas de Deus. Isso é um ensino falso, um ensino anticristão, e se é um ensino anticristão, é porque nega o ensino de Jesus. É simples entender isso. Só não entende quem é cabeça dura e coração duro, conforme Ezequiel, capítulo 2, versículo 4. Ok?